é importante, é uma entrevista que saiu na Agência Brasil, pela EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, que é do governo federal, ou seja, tem a credibilidade de uma notícia oficial. Agora a pergunta que ele tem que fazer é o seguinte: quando 49 crianças brasileiras estão presas e separadas dos seus pais, a primeira pergunta é: o que está fazendo o governo brasileiro para defender essas crianças? Não existe, na história de diplomacia mundial e brasileira, você prender crianças e um governo ficar quietinho, achando que não tem nada a ver com isso. Que temos um cônsul agindo em Houston, ótimo. É papel do cônsul fazer isso, ainda bem que ele está fazendo isso, mas ele está cuidando assim, dando aquele apoio administrativo. Se você estiver andando num país, for assaltado e roubar o seu passaporte, o cônsul vai ter que te dar outro. Se você ficar sem a carteira, vai ter que te dar outro. Se você precisar de um socorro, o cônsul está lá para isso mesmo. Essa é a obrigação dele. Agora, tem uma questão política. O que está acontecendo é que estão ferindo direitos de crianças brasileiras. Uma delas, pelo menos uma, entrou com autorização. E depois essa autorização foi suspensa. A família entrou nos Estados Unidos com autorização. Depois, em função da demagogia anti-imigrante, essa autorização foi suspensa. E outras crianças são separadas dos pais. Estão aonde? Você não sabe, não há explicação. Não há... Isso é inaceitável. Isso é inaceitável para um presidente num país onde o governo tem autorrespeito. Sabe, quando, por exemplo, só para dar um exemplo, a polícia inglesa assassinou um brasileiro que ela suspeitava que fosse, uma suspeita que jamais fosse comprovada, tivesse ligações com grupos terroristas, ele foi assassinado no metrô. O governo brasileiro protestou, energicamente, exigiu ser recebido pelo chanceler e foi recebido pelo primeiro-ministro, pelo chanceler inglês. Isso aconteceu. Quando teve um outro episódio no qual, só para dar um exemplo de um caso muito grave, um caso assim gravíssimo, que é a morte do brasileiro, que até hoje é uma coisa que a Inglaterra vai esnobar, não vai reconhecer, não vai explicar, vai dizer que é assunto de Estado, isso não deve ser esclarecido por muito tempo. Mas o governo brasileiro cumpriu sua obrigação de protestar e de agir e de mostrar aos brasileiros preocupação com a sua dignidade. Agora, são crianças que estão lá, crianças pequenas. A gente viu foto de uma criança de Honduras. Aí você vê que os brasileiros, qual que é a diferença? Nenhuma. São brasileiros que são expelidos pela miséria do Brasil, que procuram refúgio nos Estados Unidos, porque aqui o golpe não para de gerar mais desemprego, mais infelicidade, mais tristeza e sofrimento, que vão lá e o governo brasileiro manda um cônsul mandar os números, nos diz que não, é preciso agir politicamente. Nós temos aqueles governos que confirmam aquela vergonhosa tradição detectada por Chico Buarque. Falar grosso com a Bolívia, falar grosso com a Venezuela, que gosta muito de falar grosso com o nosso governo, mas não defende os brasileiros que estão sendo massacrados, tratados como... Olha, não vamos nem falar, né? Prender criança, né? O que é isso? O que é isso? Né? Nos Estados Unidos, e nosso governo fica quietinho. Não dá um ato de exemplo. Não mostra para os brasileiros que eles têm dignidade. Porque é isso que está em questão aí.